Olá a todos! Hoje, tal como vos disse no último programa, falamos de intervenção na disortografia. Estes próximos 2 programas serão dedicados às dicas, sugestões para ajudar as crianças que escrevem textos com uma quantidade enorme de erros ortográficos que podem provocar a sua total incompreensão. Já vimos que a aprendizagem da escrita é um processo bastante complexo. A língua portuguesa é difícil e as regras de conversão dos fonemas, sons, em grafemas, letras, nem sempre são aplicáveis. Por outro lado, também a memória a curto prazo é sobrecarregada, pois quando se escreve solicitam-se uma série de processos, recursos necessários à codificação, à escrita espontânea, ou à descodificação, transcrições, ditados, cópias das letras. Deste modo, a intervenção junto de crianças com disortografia não deve obedecer a um único modelo em concreto, mas sim a uma variedade de técnicas que tenham em conta não apenas a correção dos erros ortográficos, mas também a percepção auditiva, visual, espaço-temporal, bem como a memória. Assim, 2 áreas se tornam fundamentais na reeducação da disortografia: a intervenção sobre os fatores associados ao fracasso ortográfico, o que é que leva a criança a cometer aquele erro, problemas de discriminação visual, auditiva e depois a correção dos erros ortográficos específicos. No que diz respeito à primeira, são importantes os aspectos relacionados com a percepção, discriminação e memória auditivas, exercícios de discriminação de ruídos, reconhecimento e memorização de ritmos, tons, melodias. Toca a usar os instrumentos musicais lá de casa ou da escola e pôr as crianças a treinar o seu ritmo musical. Mas também o visual, exercícios de reconhecimento de formas gráficas, identificação de erros, percepção figura-fundo. Já vimos alguns exemplos quando falámos de dislexia, como encontrar as diferenças entre 2 imagens, agrupar objetos quanto ao seu tamanho, forma, cor. Depois o treino das características da organização e estruturação espacial, exercícios de distinção de noções espaciais básicas, como direita, esquerda, cima, baixo ou centro, e também de percepção linguística auditiva, exercícios de consciencialização do fonema isolado, sílabas, soltração, formação de família de palavras, análise de frases, o treino da consciência fonológica, tão importante para compreender que todas as palavras são constituídas por sílabas e as sílabas por letras que se repetem de ordens diferentes, originando novas palavras. Que palavras conheces que comecem com a sílaba da e que rimem com comer? Tudo isto ajuda, de igual modo, a enriquecer o léxico e o vocabulário da criança e, posteriormente, a melhorar os seus enunciados escritos. Depois, a intervenção específica sobre os erros ortográficos. E aqui é importante perceber que cada caso é um caso e devemos intervir especificamente sobre cada erro que a criança dá. É difícil dar sugestões, pois todos os dias nos aparecem trocas, omissões, adições de letras que por vezes não conseguimos compreender. No entanto, os exercícios de substituição de um fonema por outro, o que acontece à palavra gola se eu substituir o G por um C, ou por um B, ou por um M? Tantas palavras que posso construir. Cola, bola, mola. Uma outra atividade que costumo realizar para que percebam a importância de colocar corretamente a pontuação, por exemplo, é através daqueles textos de deixar a herança a alguém. Conhecem? Que se colocarmos determinados sinais de pontuação, estamos a deixar a herança a uma pessoa. Mas se o pontuarmos de forma diferente, cedemos-la a outro familiar. São muito interessantes para que as crianças compreendam o porquê de se colocarem vírgulas, pontos finais, pontos de interrogação. Quantas e quantas vezes eles não nos questionam para que é que serve a vírgula? E qual é a diferença entre o ponto de interrogação e o ponto de exclamação? Para terminarmos por hoje, resta acrescentar que qualquer que seja o procedimento a adotar, é importante que o educador tenha em conta as reais habilidades e dificuldades da criança e que seja capaz de planear um conjunto de atividades que vá ao encontro dessas capacidades e incapacidades. Mas continuamos no próximo programa. Até lá, a Di e as suas Dis vão continuar por aqui.